Eldori era um reino bonito de se ver e difícil de se habitar. As colinas eram cobertas por gramados que brilhavam sob o sol da primavera, os rios corriam claros entre pedras antigas, e os bosques guardavam o canto de pássaros que pareciam ignorar a dor dos homens. Mas sob essa beleza havia algo cansado, como um corpo que já sangrou demais e aprendeu a caminhar escondendo as cicatrizes. As antigas guerras com o norte haviam terminado há décadas, mas as marcas permaneciam em muralhas rachadas, em vilarejos queimados e sobretudo nos olhos das pessoas. Havia um silêncio em Eldoria que não vinha da paz, mas do cansaço. Era o silêncio de quem já chorou alto demais no passado e agora teme provocar os deuses com qualquer lamento. No vilarejo de Arvin, aos pés de uma colina coroada por carvalhos, vivia Lisandre. Não era guerreiro nem filho de nobres. Era um jovem curandeiro de mãos firmes e olhar atento. Aprenderá com a mãe as artes das ervas, dos chás, dos ungüentos que acalmavam febres e das palavras que acalentavam almas. Depois que ela morreu, ele continuará seu trabalho, como se cada vida salva fosse uma forma de conversar com a memória dela. Lisandre ouvia mais do que falava. Ao cuidar dos doentes, percebia que muitas dores não estavam no corpo, estavam nos pesos antigos, nas perdas que ninguém sabia nomear. Ele via isso nos velhos que olhavam para o horizonte como se tivessem deixado algo para trás, e nas mulheres que esperavam maridos que nunca voltariam dos campos de batalha. Entre essas mulheres havia Eloven. Ela não era velha, nem casada. Era jovem, mas trazia no rosto a sombra de quem envelheceu por dentro. Filha de Caelan, um guerreiro que desaparecera nas últimas escaramuças de fronteira, vivia com a avó em uma casa de pedra à beira do caminho. Desde menina acostumara-se a olhar a estrada com uma esperança que com o tempo foi se transformando em hábito vazio. Eloven tinha cabelos escuros presos quase sempre em tranças simples, mãos calejadas pelo trabalho e olhos que pareciam guardar um outono permanente, belos, mas melancólicos. Era respeitada por sua firmeza, por fazer o que precisava ser feito sem reclamações. Ajudava a avó, trabalhava no campo, vendia bolos no mercado, e ninguém imaginava o tamanho da falta que ela sentia de um pai que nunca teve a chance de se despedir. O encontro entre Lisandre e Eloven não foi grandioso nem digno de lendas. Aconteceu numa tarde de céu esbranquiçado, quando a avó dela adoeceu de uma tosse persistente. Chamaram o jovem curandeiro. Lisandre entrou na casa humilde, sentiu o cheiro de ervas secas e pedra fria, mediu a febre da anciã e, enquanto preparava um chá, notou a postura silenciosa de Eloven, firme ao lado da cama. Não houve faíscas visíveis, nem promessas murmuradas. Apenas um reconhecimento tranquilo. Eloven reparou nas mãos de Lisandre, firmes ao pesar as folhas, delicadas ao ajustar o cobertor sobre a avó. Ele, por sua vez, reparou na maneira como ela sustentava a própria dor, sem dramatizar, sem pedir nada, mas com uma tristeza tão disciplinada que quase parecia virtude. Nos dias seguintes, Lisandre voltou algumas vezes para ver a melhora da anciã. A cada visita, alguma coisa pequena crescia entre ele e Eloven. Primeiro, um copo de água oferecido sem cerimônia. Depois, uma pergunta sobre as ervas. Mais tarde, um riso breve, quase perdido, quando ele contou uma história de uma criança que acreditava que chá de urtiga tornava as pessoas invisíveis. O amor não chegou como tempestade. Veio como o gotejar constante de um riacho entre pedras. Foi nas caminhadas curtas de volta do poço, na troca de pães no mercado, nos olhares que se demoravam um pouco mais do que o necessário. Foi no dia em que a avó de Eloven, sentindo-se melhor, comentou: "Tu ficas diferente quando ele entra, menina." Eloven ruborizou, negou, desviou o olhar. Lisandre, do lado de fora, conversando com um camponês, nada ouviu, mas o coração dela ouviu e tremeu. Eles começaram a se encontrar sem combinar, como se a vida conspirasse a favor. A vila era pequena, as rotas se cruzavam, os dias pediam ajuda mútua. Uma vez, Lisandre ajudou Eloven a carregar um saco de grãos, noutra, ela o ajudou a colher flores de sabugueiro na colina. Flores que ele dizia serem ótimas para acalmar febres e noites inquietas. Ali, no meio do campo dourado pelo fim de tarde, o sentimento ganhou nome. Não foi pronunciado em voz alta, mas tomou lugar no peito dos dois. O toque rápido de dedos ao pegar o mesmo ramo de flores, o silêncio confortável depois de um comentário banal, o olhar que se desvia tarde demais. Tudo isso tecia algo entre eles. Algo simples, bonito, vulnerável. Mas foi também aí que o primeiro veneno começou a pingar. Não era inveja, nem mentira, nem traição. Era menor, quase invisível. Um gesto não comentado. Uma dúvida guardada. Um medo não confessado. Quando Lisandre, ao falar de um futuro possível, engolia a frase antes de terminar.
Quando Eloven, ao sentir ciúmes da atenção que ele dava a uma jovem paciente, sorria e dizia que estava tudo bem. Quando um silêncio desconfortável surgia após uma pergunta que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Ali nas coisas que não eram ditas, nas pequenas omissões que pareciam insignificantes, o coração começava a registrar rachaduras que a mente insistia em ignorar. Era o primeiro traço do veneno invisível, tão sutil que ninguém veria. Ninguém, exceto o próprio amor, que começava a estremecer levemente, como uma chama que sente a presença do vento antes que ele sopre. Para continuar viajando por histórias como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. A aventura está só começando. O inverno chegou a Eldoria como um velho ressentido, decidido a lembrar a todos que a beleza do reino tinha um preço. As montanhas se cobriram de neve mais cedo, os rios engrossaram com o gelo, o vento cortava as faces como uma lâmina fina. Nas casas, o fogo ardia mais alto, mas a lenha era pouca. Nos campos, a terra endurecida recusava qualquer semente. Em Arvin, a tensão crescia como uma neblina espessa. Havia discussões no mercado por causa de sacos de grãos, murmúrios contra o lorde local que aumentara os impostos, preces mais longas no pequeno santuário de pedra. As pessoas falavam de fome, de doença, de tempos piores se aproximando. Lisandre se via cada vez mais solicitado. Crianças com febre, velhos com tosse, ferimentos maltratados por causa do trabalho no frio. Sua pequena cabana de curandeiro tornará-se um refúgio improvisado de dores e esperanças, e ele fazia o que podia, muitas vezes esquecendo de comer, de dormir. Eloven observava tudo isso com uma mistura de orgulho e inquietação. Amava vê-lo dedicando-se ao bem dos outros, mas temia que o mundo pedisse demais de alguém tão bom. Começou a pensar no futuro com mais seriedade. E se os invernos piorassem? E se ele adoece? E se a guerra voltasse? Era nesses momentos que ela sentia vontade de perguntar: Lisandre, o que somos? Para onde vamos? Mas a pergunta ficava presa, como se sua garganta fosse um portão trancado. Lisandre também guardava palavras. Havia noites em que, exausto, ele se sentava ao lado de Eloven, na beira do riacho parcialmente congelado, e quase dizia: quero casar contigo. Quero construir algo aqui apesar de tudo. Mas então lembrava da pouca terra que possuía, dos recursos escassos, do lorde imprevisível, da obrigação moral que sentia de cuidar não só dela, mas de todos. E a frase morria antes de nascer. Ele sorria, mudava de assunto, falava do tempo, de uma nova erva que descobrira, de qualquer coisa que não fosse o medo de prometer aquilo que talvez não pudesse cumprir. As expectativas, que antes eram uma brisa leve, começaram a ficar pesadas. Eloven esperava que Lisandre percebesse seus silêncios. Lisandre esperava que Eloven entendesse seus cansaços. Nenhum deles dizia claramente o que precisava. Era como se ambos temessem ferir o outro ao expor o próprio coração, e assim, por delicadeza, começassem a machucá-lo sem perceber. Numa tarde particularmente fria, Eloven o esperou por horas com um ensopado simples preparado. A avó dormia, o fogo estava aceso, a mesa posta. Lisandre havia prometido passar depois de visitar um vilarejo próximo. Mas a noite caiu, o ensopado esfriou, o vento assobiou nas frestas da janela, e ele não veio. Quando finalmente apareceu, já quase madrugada, estava exausto, com o rosto abatido e as mãos endurecidas pelo frio. Trazia o cheiro de fumaça e remédio. Desculpa, Eloven, murmurou entrando. E um menino adoeceu na colina norte, não pude sair antes. Ela o olhou por um momento, o peito apertado. O ensopado já havia sido comido às pressas, mais cedo, sem gosto. Ela queria dizer: eu te esperei. Fiquei preocupada. Senti tua falta. Mas respondeu apenas: ah, entendo. Fiz muito frio hoje. Ele suspirou, aliviado por não ver acusação nas palavras dela. Sorriu fraco. Amanhã venho mais cedo. Prometo. Ela sentiu. Não o abraçou. Não reclamou. Não disse que seu coração havia encolhido naquelas horas de espera. O amor continuava ali, mas sofria silenciosamente. Naquela noite, algo mudou na casa de pedra. Enquanto Lisandre dormia numa cadeira, esgotado, Eloven se levantou para reacender o fogo e teve a sensação de que o ar dentro da casa não era o mesmo. Havia uma espécie de névoa cinzenta, quase imperceptível, que parecia se acumular nos cantos, como fumaça que se esqueceu de sair pela chaminé. Ela piscou, passou a mão pelos olhos, culpou o cansaço. Mas a névoa estava lá, sutil, estendendo-se entre ela e Lisandre como um véu muito fino. Era o veneno invisível ganhando forma. Cada palavra não dita acrescentava um fio àquela névoa. Cada expectativa silenciosa, cada estou bem que queria dizer estou machucada, cada promessa feita sem convicção, cada sorriso forçado, tudo virava poeira cinzenta,
que se acumulava entre os dois, separando-os por um espaço que nenhum deles sabia explicar. Por fora tudo parecia quase igual. Eles ainda se viam, ainda riam às vezes, ainda trocavam olhares que denunciavam afeto. Mas havia hesitação nas mãos, peso nos silêncios, sombras nas pequenas pausas. O reino inteiro parecia funcionar assim. Ninguém falava das antigas guerras, ninguém confessava o medo do futuro, ninguém chorava alto. Eldoria respirava contenção. Lisandre e Eloven, sem perceber, respiravam o mesmo ar do reino. E juntos começavam a se intoxicar com um tipo de veneno que não vinha de planta alguma, mas daquilo que os corações decidiam suportar sozinhos. O inverno passou, mas deixou para trás um cansaço que não derreteu com a neve. O gelo nos campos se foi, as flores timidamente voltaram, mas muita coisa continuou fria por dentro. Foi nessa transição de estações que o passado de Eloven decidiu avançar sobre o presente. Certo dia, um viajante chegou à vila trazendo notícias de fronteiras distantes. Falou de ataques esporádicos, de patrulhas perdidas, de nomes de guerreiros que ninguém mais lembrava. Enquanto contava suas histórias na taverna, alguém mencionou o nome de Caelan, o pai de Eloven. Caelan, o lobo de Eldoria? Disse o viajante. Lembro desse nome. Dizem que ele foi visto pela última vez em um desfiladeiro, tentando segurar uma emboscada para que os outros passassem. Ninguém sabe se morreu ali, ou se foi levado. As palavras correram pelo vilarejo como faísca em palha seca. Em poucas horas chegaram aos ouvidos de Eloven. Ela ouviu em silêncio. O coração latejou de uma forma que não sentia há anos. A avó, ao saber da história, apenas fechou os olhos e murmurou uma prece. Naquela noite, Eloven não conseguiu dormir. Ficou sentada na soleira da porta, olhando a estrada escura, sentindo-se novamente a menina que esperava o pai voltar. A incerteza que ela havia aprendido a guardar num canto bem fundo da alma despertou, faminta. Lisandre apareceu preocupado. Eloven, soube do que disseram sobre teu pai. Quis ver como estavas. Ela ergueu os olhos para ele. Queria explodir em perguntas. Por que ele não voltou? Por que ninguém o procurou? Será que ainda vive sofrendo em algum lugar? Queria gritar a injustiça de ter crescido sem despedida, com um lugar vazio na mesa e no peito. Mas o hábito do silêncio era forte. Ela respondeu. Estou bem. Já passaram muitos anos. Não faz diferença agora. Lisandre se aproximou, tocou o ombro dela, mas sentiu uma rigidez que antes não havia. Se precisar falar, eu estou aqui, sussurrou. Não há o que falar. Ela cortou, levantando-se. E o que foi perdido foi. Ele recuou um pouco, surpreendido com a dureza. Não insistiu. Acreditou nas palavras dela, não no tremor que viu nos dedos dela, nem no brilho úmido dos olhos quando ela virou o rosto. A partir daquele dia, uma ferida antiga começou a sangrar de novo. Eloven se tornava mais distante em alguns momentos, mais dura em outros. Tinha explosões de irritação sem motivo claro, especialmente quando o assunto era futuro, segurança, promessas. Lisandre, vendo-o oscilar entre quietude e irritação, começou a acreditar que precisava ser ainda mais forte, ainda mais estável, ainda mais perfeito para compensar tudo que a vida havia negado a ela. Ele passou a se cobrar demais. Não errar nas curas, não se atrasar, não mostrar cansaço. Se discutiam, ele engolia o próprio incômodo, dizendo a si mesmo que ela já carregava dores demais para que ele acrescentasse as suas. Assim, outra forma de veneno começou a circular entre eles. O trauma não tratado, a dor antiga ignorada, o peso de responsabilidades que ninguém pediu. O reino parecia refletir isso. Nas paredes do castelo em ruínas ao norte, havia inscrições apagadas que ninguém mais lia. Contavam sobre batalhas, pactos quebrados e promessas feitas a heróis mortos. Esses registros, esquecidos pelo povo, continuavam ali, como cicatrizes de pedra. Eloven era assim, por fora, firme, por dentro, cheia de inscrições não lidas. O veneno invisível, antes névoa, passou a ter outra forma. Às vezes, quando Lisandre chegava a casa, sentia algo estranho no ar, como se uma serpente invisível se arrastasse pela sala, enroscando-se nos móveis, subindo pelas pernas da mesa, circulando em torno dos tornozelos dos dois. Uma serpente transparente e silenciosa, que se alimentava de conversas interrompidas e de lágrimas seguradas. Era o trauma de Eloven se infiltrando nas atitudes do dia a dia. Quando ele se atrasava, ela não via apenas o atraso, via o pai que não voltou. Quando ele hesitava em falar do futuro, ela não via apenas prudência, via abandono. Quando ele dizia vai ficar tudo bem sem explicar como, ela não ouvia consolo. Ouvia promessas vazias como as que fizera a si mesma quando criança. E por outro lado, Lisandre também sangrava em silêncio. Ele começava a sentir que qualquer falha sua poderia romper algo delicado demais.
Se Eloven ficava fria, ele pensava que era culpa dele. Se ela evitava um assunto, ele se calava ainda mais com medo de parecer insensível. Tentava ser perfeito, e essa tentativa o afastava de sua própria humanidade. Ainda havia amor. Havia momentos de ternura genuína, um sorriso compartilhado ao ver crianças correndo no campo, um toque de mão ao atravessar uma ponte estreita, uma noite em que ela encostou a cabeça no ombro dele, em silêncio, enquanto o vento batia na janela. Mas o amor, agora, estava machucado. Não por falta de sentimento, mas porque carregava pesos que nunca foram postos à luz. A ferida mal cicatrizada do passado de Eloven e a exigência silenciosa de perfeição de Lisandre formavam um ciclo cruel. Quanto mais doía, menos falavam. Quanto menos falavam, mais o veneno se espalhava. A serpente invisível apertava devagar, sem pressa. E eles, sem perceber, aprendiam a respirar com menos ar, acreditando que isso era apenas parte da vida adulta. Quando a doença chegou, veio sem anúncio, como quase tudo que realmente muda um reino. Primeiro foi uma criança com febre alta e manchas estranhas na pele. Depois, um velho que desmaiou no mercado. Em poucas semanas, metade de Arvin já conhecia alguém com a mesma febre pálida, do tipo que roubava força sem estardalhaço. Chamaram Lisandre. Chamaram-no uma vez, duas, 10 mensageiros corriam até sua cabana pedindo ajuda para famílias inteiras. O nome dele passou a ser sussurrado com desespero e esperança. Ele se lançou ao trabalho como um homem que tenta segurar um dique com as próprias mãos. Preparava poções, queimava ervas, conseguia pequenas melhoras aqui e ali, mas a doença era teimosa. Exigia mais dele a cada dia. Ele dormia pouco, comia menos ainda e seu rosto, antes sereno, começou a ganhar olheiras profundas. Eloven via tudo isso de longe. No início esperava-o todas as noites, certa de que ele viria, nem que fosse por pouco tempo. Mas com o avanço da doença, as visitas rarearam. Depois, se tornaram promessas adiadas. Hoje não posso ir, Eloven. Chamaram-me na parte baixa da vila. Amanhã sim. Amanhã juro que passo. O amanhã virava depois, e o depois virava silêncio. Eloven tentava compreender. Ela sabia que ele era necessário, que muitas vidas dependiam dele. Mas, dentro dela, uma voz antiga sussurrava, estão te deixando para trás de novo. Ela não dizia isso a Lisandre. Não queria parecer egoísta, não queria ser peso. Então sorria quando ele aparecia, dizia eu entendo com a boca, enquanto seu peito murmurava mas dói, que não encontrava caminho para sair. Havia dias em que ela ensaiava falar. Lisandre, sinto saudade de ti. Sinto falta de nós. Mas quando ele chegava exausto, com cheiro de remédio e olhos cansados, ela engolia as palavras, pensando, ele já tem problemas demais. Não vou acrescentar os meus. Ele, por sua vez, começava a sentir uma distância estranha nela. Interpretava o silêncio como frieza, não como dor. Achava que talvez ela estivesse cansada dele, cansada de esperar. Orgulho ferido, ele também deixava de dizer, eu preciso de ti. Estou exausto. Tenho medo de falhar. Assim nasceu o terceiro veneno. O orgulho calado. Não o orgulho ruidoso que grita, acusa e exige, mas o orgulho triste que prefere sofrer em silêncio a se mostrar vulnerável. A doença no povoado piorava. Havia gritos noturnos, funerais simples, preces desesperadas ao pé de um altar de pedra. Lisandre foi chamado ao castelo do lorde local, que finalmente se preocupou quando a peste atingiu gente importante. Dias se passaram sem que ele descesse à vila. Eloven, sozinha com a avó debilitada, sentia o vazio da casa aumentar. Quando alguém comentava sobre Lisandre elogiando-o, chamando-o de bênção para Eldoria, sua garganta queimava com uma mistura de orgulho e ressentimento. Quando ele enfim voltou a procurar Eloven, tentou agir como antes, como se nada tivesse se deslocado. Trouxe ervas para a avó, fez perguntas sobre a plantação, sorriu de maneira cansada. Os diálogos entre eles, que antes fluíam como riachos, tornaram-se curtos, cheios de pausas. Tens estado ocupada? Ele perguntou. O bastante, ela respondeu. O inverno passado foi mais duro do que eu esperava. Foi. Pareciam palavras inocentes, mas cada resposta curta deixava marcas. Ele sentia que qualquer passo em direção a um assunto mais profundo era barrado por uma parede invisível. Ela sentia que se ele realmente se importasse, veria através das respostas monossilábicas. Em outro dia, ele arriscou. Sinto que nos afastamos um pouco. Eloven, com o orgulho ferido, respondeu. Não sei. Acho que só crescemos. Cada um para um lado. É normal, não? Aquilo o machucou. Ao invés de dizer, isso não é o que eu quero, ele se calou. Assentiu com a cabeça, fingindo concordar, enquanto por dentro o coração apertava. O veneno invisível tomou uma nova forma.
as rachaduras nas paredes da casa. Eloven começou a notar fissuras finas nas pedras ao redor da porta, linhas discretas que pareciam aumentar dia após dia. No início, pensou que fosse apenas o desgaste do tempo. Mas com o passar das semanas, as rachaduras se multiplicaram, cruzando-se como teias. Certa noite, o vento passou pela casa com um uivo estranho, e ela teve a impressão de que as paredes sussurravam. Cada fissura parecia carregar um trecho das conversas que nunca tiveram, dos perdões que nunca pediram, dos pedidos de ajuda que engoliram por orgulho. Naquele lar que um dia sonhara ver cheio de risos, o silêncio agora reinava como um senhor de terras. E as rachaduras discretas se alargavam. Eles ainda se amavam, mas cada vez mais esse amor era cercado por paredes que já não eram sólidas. O ponto de ruptura não veio em uma grande tragédia, mas numa pequena faísca, acesa sobre um chão encharcado de tudo o que nunca fora resolvido. Foi numa tarde cinzenta de céu baixo e vento úmido. A doença no reino havia perdido parte de sua força, mas deixara rastros, casas vazias, crianças órfãs, uma tristeza pesada pairando sobre o vilarejo. Lisandre, exausto, vinha de um turno longo no castelo. A caminho de casa decidiu passar por Eloven. Não avisou, não pensou em se anunciar. No fundo, talvez esperasse que a surpresa reacendesse algo, como nos tempos em que bastava o som dos passos dele para que o rosto dela se iluminasse. Quando se aproximou da casa de pedra, viu pela janela uma cena que lhe arrancou o ar por um segundo. Eloven sentada à mesa rindo. À sua frente, um jovem ferreiro aprendiz Aidan gesticulava com entusiasmo, aparentemente contando alguma história. O riso de Eloven foi como um golpe inesperado. Não porque ela não tivesse o direito de rir, mas porque Lisandre não via aquele riso dirigido a si há muito tempo. Ele sentiu um ciúme súbito, misturado com um amargo que já estava ali há meses. Entrou sem bater. Os dois na mesa se calaram por um instante, surpresos. Aidan levantou-se respeitoso. Lisandre, disse Eloven, forçando um sorriso neutro. Não sabia que virias. Eu também não sabia que havia visitas. Ele respondeu mais frio do que pretendia. Um silêncio desconfortável caiu. Aidan, percebendo o clima, se despediu às pressas. Quando a porta se fechou, o que restou na casa foi a presença pesada de tudo que nunca tinha sido dito. Ele veio trazer ferramentas para conserto do telhado, explicou Eloven, cruzando os braços. Tem ajudado a vila desde a doença. Entendo, disse Lisandre, andando pela sala como um animal preso. Parece que ele encontrou bastante tempo para rir contigo. Ela estreitou os olhos. E tu encontraste bastante tempo para estar em todos os lugares, menos aqui. As palavras se chocaram no ar. O que começou como uma troca de frases curtas descarrilou rápido. Lisandre, ferido pelos ciúmes e pela exaustão, deixou sair o que vinha acumulando. Sinto que tu não precisas mais de mim. Quando chego, estás distante. Quando tento falar, teus olhos estão em outro lugar. Talvez esse ferreiro seja a melhor companhia. Ele está presente. Eloven sentiu o impacto da frase como um tapa. Orgulho e dor se ergueram. O presente? Ela riu sem humor. Presente é quem não promete e não aparece. Presente é quem não diz, amanhã por meses. Tu só apareces quando a vila te deixa. Quando não há mais ninguém chamando por ti. Ele recuou como se levado por uma onda de indignação. Desculpa por tentar salvar vidas, Eloven. Eu deveria, talvez, ter ignorado crianças febris para sentar à mesa e rir com histórias de ferreiros. Não é isso, a voz dela falhou, mas o orgulho a impediu de amolecer o tom. Eu só queria que em algum momento tu tivesses escolhido estar aqui. Não por obrigação, não quando sobrasse tempo, mas porque eu era prioridade. Ele ia dizer, tu és prioridade. Ia mesmo. Mas o veneno acumulado era grande demais. Em vez disso respondeu, o mundo não gira ao redor da tua dor, Eloven. Há outro sofrendo. A frase caiu como uma lâmina. Ela que carregava há anos o peso de um pai desaparecido, de invernos longos, de silêncios engolidos, ouviu ali uma confirmação cruel dos medos mais profundos. Sua dor não importava. Os olhos dela se encheram, mas as lágrimas não caíram. Então vai, sussurrou. Vai cuidar do mundo. Eldoria inteiro precisa de ti. Eu não. A discussão não foi longa. O que a tornou devastadora foi tudo que vinha antes. Cada palavra dita naquele momento tinha por trás uma montanha de palavras não ditas. Cada acusação carregava anos de silêncio, de medo, de orgulho. No fim, ele saiu batendo a porta mais forte do que pretendia. Ela ficou, sentindo o eco da batida atravessar as rachaduras da casa. Nesse exato instante, uma das fissuras na parede principal se alargou, soltando um pequeno pedaço de pedra que caiu no chão, levantando poeira.
Do lado de fora, o reino parecia ecoar o caos interno deles. Os campos ainda não haviam se recuperado da praga. Alguns falavam em guerra iminente, pois o Lorde, enfraquecido pela doença, perderá controle sobre certas fronteiras. Havia fome em muitos lares, revolta em sussurros, e uma névoa persistente que teimava em cobrir as manhãs de Eldoria. Lisandre partiu para ajudar numa vila distante, convocado pelo conselho do Lorde. Não se despediu de Eloven. Não explicou, não escreveu. Apenas foi. Eloven ficou com a avó em meio a rachaduras e silêncios. O amor entre eles não morreu por falta de amor. Morreu sufocado por tudo que nunca foi curado. O silêncio, o orgulho, os medos não nomeados, as expectativas nunca conversadas. Morreu como uma chama que, cercada por paredes se desfazendo, desistiu de lutar contra o vento que entrava por todas as fendas. E sobre Eldoria a névoa simbólica se adensou. Não era apenas a umidade do ar, mas uma sensação palpável de cansaço coletivo, de histórias interrompidas. Em Arvin, quem conhecia Lisandre e Eloven percebia algo quebrado, mas ninguém sabia explicar. Apenas os corações, esses antigos conhecedores de venenos invisíveis, entendiam, ainda que em silêncio. Os anos não perguntam se estamos prontos. Simplesmente passam. Quando Lisandre voltou a Arvin, o reino parecia outro, e ainda assim o mesmo. Havia novas casas onde antes havia ruínas, crianças correndo por caminhos que foram palco de funerais, um mercado ligeiramente mais próspero. Eldoria sobrevivera a mais um ciclo de dor, como sempre fazia. Ele voltava mudado. Havia atendido vilas desconhecidas, visto mais mortes do que gostaria de lembrar, perdido a ilusão de que poderia salvar todos. Nas rugas precoces ao redor de seus olhos estavam gravadas perguntas sobre sentido, culpa e limites. Ao descer a colina em direção à vila, seu coração procurava, antes de qualquer coisa, a casa de pedra onde morava Eloven. Não sabia o que encontraria. Não sabia sequer se tinha o direito de bater naquela porta. Eloven também havia mudado. Depois da partida dele, a avó adoeceu de vez. Não foi a febre que derrubou tantos, mas um cansaço antigo do corpo. Eloven a cuidou até o último suspiro. Enterrou-a sozinha, com a ajuda de alguns vizinhos silenciosos. Voltou para casa com a sensação de que o mundo inteiro havia encolhido. Nos meses seguintes, aprendeu a viver por si mesma. Encontrou trabalho ajudando a organizar estoques de grãos, cozinhando para famílias em troca de pequenos pagamentos, costurando à noite à luz de lamparina. Não havia romantismo nisso, só necessidade. O amor por Lisandre não desaparecera de uma vez. Foi se recolhendo como um animal machucado que, cansado de sangrar, decide deitar-se em lugar escuro. Em seu lugar, cresceram entendimento e amargura, lado a lado. Ela começou a perceber, lentamente, que muito do que a destruíra não fora a maldade de alguém, mas o conjunto de pesos que ninguém soube carregar em voz alta. Entendeu que sua ferida de infância, o pai desaparecido, a espera eterna, havia cobrado de Lisandre respostas que nenhum mortal poderia dar. Entendeu que seus silêncios, que achava ser em forma de força, eram também muros. Do outro lado, Lisandre, em suas andanças, aprenderá a escutar de outro jeito. Um dia, numa vila distante, uma mulher lhe disse: "Curandeiro, tu sabes tratar febres e cortes. Mas há doenças que começam quando alguém decide, não vou falar disso agora. E esse agora dura anos." Ele levou essa frase consigo. Começou a enxergar o próprio passado com Eloven sob outra luz. Viu as vezes em que engoliu seu medo de parecer fraco, os momentos em que poderia ter dito, "eu não dou conta", e em vez disso, escolheu o silêncio orgulhoso. Quando finalmente se reencontraram, não houve música, nem chuva dramática, nem mil testemunhas. Lisandre bateu a porta de pedra. Eloven abriu. Ficaram alguns segundos parados, apenas se olhando, como se tentassem reconhecer o que o tempo fizera um no outro. Ele notou que ela estava mais magra, com linhas finas no canto dos olhos. Ela viu nele a mesma firmeza, mas sem a ilusão de invencibilidade. Havia humildade em sua postura, uma espécie de cansaço sereno. Eloven, ele murmurou. Lisandre. O silêncio que se seguiu não era o mesmo de antes. Não era o silêncio pesado, cheio de coisas engolidas. Era um intervalo cauteloso, como quem abre uma carta antiga com medo do que vai encontrar, mas decidido a ler até o fim. Ouvi dizer que a peste passou, ela disse. Passou. Levou muita gente, respondeu. Incluindo versões minhas que eu precisava perder. Ela arqueou uma sobrancelha. Foste embora sem dizer adeus. Eu sei, admitiu ele sem se defender. Eu estava ferido, com raiva, cansado, e orgulhoso demais para admitir qualquer uma dessas coisas. As palavras dele, simples, foram como um antídoto derramado sobre uma ferida antiga. Não apagavam a cicatriz, mas paravam o sangramento. Eloven respirou fundo.
Eu também te feri, confessou. Te fiz pagar por dores que não tinhas causado. Esperei que adivinhasses medos que eu mesma não queria olhar. Achei bonito ser forte e calada, mas no fim, só fui ausente de mim mesma. Ele a encarou com olhos úmidos. O veneno era esse, não era? Murmurou. O silêncio, o orgulho, o medo de mostrar as cicatrizes. E o excesso de expectativas, ela completou com um sorriso triste. Eu queria que tu curasses tudo, minha falta de pai, o inverno, a fome e o futuro. Ninguém pode ser tudo isso. Nem mesmo um curandeiro tão teimoso como tu. Os dois riram, um riso curto, melancólico, mas verdadeiro. O antídoto, enfim, estava ali, a verdade. Não uma verdade grandiosa, mas feita de frases simples: eu errei, eu tive medo, eu te cobrei demais, eu não sou tão forte quanto pareço. Mas havia algo que nem o mais poderoso remédio pode desfazer: o tempo. Anos haviam passado. As vidas deles haviam tomado rumos diferentes. Eloven tinha agora responsabilidades enraizadas em Arvin, e Lisandre era chamado para servir o reino em lugares distantes. Os caminhos que um dia quase se fundiram agora corriam paralelos, separados por rios de escolhas, perdas e mudanças. Pensas em ficar? Ela perguntou no misto de esperança e realismo. Lisandre respirou fundo. Não sei por quanto tempo. Sou necessário em outros lugares. O reino ainda sangra em muitos cantos. Mas ele hesitou, depois continuou com sinceridade: mesmo que eu ficasse, não sei se poderíamos voltar a ser o que fomos. Eloven sentiu o peito apertar, mas não houve revolta. Apenas um reconhecimento calmo da realidade. E nem eu, admitiu. O amor que tivemos morreu do jeito que vivemos, em silêncio. Os olhos de ambos marejaram. Não houve pedido de começar do zero. Eles sabiam que não eram mais aqueles jovens que se encontravam ao pé do carvalho, trocando risos tímidos. Havia, contudo, algo novo entre eles, clareza. Mas posso te amar de outro jeito, disse Eloven, surpreendendo a si mesma. Não como antes, não como promessa de futuro, mas como alguém que foi parte da minha história e me ensinou a ver meus próprios venenos. Lisandre sorriu com uma gratidão que doía. E eu posso carregar teu nome comigo não como uma ferida, mas como um lembrete, respondeu. De que nenhum amor morre de repente. Ele é envenenado aos poucos, nas pequenas coisas. E de que é preciso falar, pedir ajuda, admitir medo, antes que seja tarde. Eles se abraçaram. Foi um abraço longo, silencioso, sem exigências. Não prometia nada, não pedia nada. Era despedida e reconciliação ao mesmo tempo. Quando Lisandre se afastou e caminhou de volta pela estrada, o vento soprou diferente. Eloven, na soleira, percebeu algo estranho. As rachaduras na parede de sua casa continuavam lá, mas pareciam menos ameaçadoras. Eram marcas, não ameaças. Sinais do que havia sido, não avisos de colapso iminente. Em Eldoria, a névoa ainda aparecia nas manhãs frias, mas agora o sol conseguia atravessá-la mais cedo. O amor entre Lisandre e Eloven não renasceu como casal. Ele morreu sim, mas dessa morte nasceu algo que o reino raramente via: consciência. Eloven passou a ouvir pessoas no mercado, a acolher histórias, a encorajar outros a falarem antes que o veneno do silêncio fizesse morada. Lisandre, por onde passava, não curava apenas corpos, perguntava sobre dores antigas, convidava os outros a nomear medos e culpas. O antídoto chegou tarde demais para aquele amor específico, mas não tarde demais para as vidas que ainda viriam. Porque alguns amores não sobrevivem. Mas se aprendemos com o que os matou, eles continuam vivendo de outra forma, como uma luz discreta, que nos impede de repetir, em novo coração, o mesmo veneno invisível,